Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Meus amados irmãos, aquele que tem a sua Bíblia, vamos abri-la no livro do profeta Isaías. No livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 1. Estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 5. Amém? Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como os salgueiros, junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém? Até aqui os irmãos podem tomar o seu assento. Meus amados irmãos, eu quero falar um pouco sobre avivamento aqui nessa manhã. O Senhor, Ele tem falado ao meu coração sobre a maior necessidade que a igreja tem. E nós até reconhecemos que a palavra avivamento, ela está desgastada no meio evangélico brasileiro. Sei que muitos redutos, o avivamento tornou-se sinônimo de esquisitice, de coisas estranhas, porque há aqueles que confundem o avivamento com toda sorte de sincretismo religioso. E essa é a vontade de Deus para com a sua igreja. Esse é o desejo de Deus para com a sua igreja, que a igreja ela venha viver o verdadeiro avivamento. Por que nós devemos ainda esperar um avivamento? Segundo o presidente do Evangelho Pleno, da Igreja do Evangelho Pleno em Seul, pastor David Pochu, ele diz que acredita que o grande avivamento mundial ainda ocorrerá e acontecerá, iniciará aqui em nossa nação brasileira. Eu creio que Deus é um Deus ainda de milagres. Eu creio que Deus ele pode fazer coisas grandes ainda em nossos dias, mesmo que nós ainda estamos vivendo em momentos difíceis, complicados, não com relação à área pandêmica ou à área econômica ou qualquer outra área, mas estamos vivendo um verdadeiro conflito religioso aqui na nossa nação brasileira, por conta da palavra do Senhor. A palavra verdadeira, ela tem sido escassa em nossos dias atuais, assim como foi em épocas passadas, como na época do profeta Samuel. Portanto, meus amados irmãos, nós devemos ainda esperar um avivamento. Por quê, pastor? Porque, primeiramente, aqui no texto, nós observamos que Deus nos prometeu.
Amém? Quem toma posse disso, diga amém. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele prometeu derramar o seu Espírito sobre a sua igreja. Amém? Então nós podemos observar que essa promessa, ela é segura. Tudo que está escrito na Escritura Sagrada, Deus tem cumprido. Há coisas que irão se cumprir e nós temos visto, nós temos acompanhado. O nosso Deus é um homem, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O nosso Deus, Ele tem promessa para a sua igreja, tem promessa para nós. Portanto, nós devemos entender que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele não dá o seu Espírito por medida. Ao contrário, aqui no texto diz que Ele prometeu-nos torrentes. Amém? Torrentes. Amém? Fonte volumosa de graça, de poder e de grande avivamento em nosso meio. Então, em primeiro lugar, nós devemos buscar, sim, o avivamento, porque Deus nos prometeu. Nós vamos entender um pouco mais o que significa o avivamento de Deus. Avivamento de Deus é quando as pessoas, eles chegam na casa de Deus e não estão preocupados com outra coisa a não ser a presença de Deus. Quando nós começamos a observar que dentro da igreja as pessoas não estão se preocupadas mais com coisas triviais, mas vêm para o culto realmente adorar, buscar a face do eterno Deus, trazendo às vezes uma toalhinha para chorar na presença de Deus, trazendo seus corações contritos, deixando seus problemas e preocupações lá fora, mas com o intuito de estar na casa de Deus, buscando exclusivamente o Deus Todo-Poderoso. Não estão preocupados com as bênçãos de Deus, não estão na casa de Deus para buscar a bênção, ou portas abertas, ou uma restauração na vida familiar, sentimental. Não, o verdadeiro avivamento é desejo de Deus. Amém? É desejo do Todo-Poderoso, desejo de estar na presença do eterno Deus. E eu vejo que no segundo lugar, nós observamos que nós devemos ainda esperar um avivamento, porque nós precisamos. Quem crê que você crê que você precisa desse avivamento na sua vida? Você vai ver a importância que é nós termos e vivermos esse avivamento. Meus amados irmãos, infelizmente, a igreja, ela está como uma vinha murcha. Falta-lhe vigor e entusiasmo. Está como uma figueira com folhas. Lembra aquela figueira que Jesus amaldiçoou ela? Porque só tinha folhas. A igreja está semelhante a uma figueira com folhas, mas não tem fruto. Tem aparência, temos templos lindos, maravilhosos. Temos boa música, bons corais, bons cantores, bom louvor, boa ortodoxia, boa doutrina, mas não há fervor. Não há entusiasmo, não há arrependimento, não há contrição, não há uma alma contrita na presença de Deus, buscando como deveria buscar. Infelizmente, meus amados irmãos, em muitos redutos falta a sã doutrina, e outros não faltam a sã doutrina. A doutrina, mas está faltando fervor. Como dizia o grande avivalista Jonathan Edwards, ele dizia que o crente verdadeiro, ele tem que ter duas coisas. Ele tem que ter luz na mente e fogo no coração. Luz na mente fala sobre o conhecimento da palavra. Nós não devemos ser rasos com relação aos conhecimentos de Deus. Nós não devemos sermos neófitos com relação aos conhecimentos da palavra. Mas devemos tanto ter o conhecimento de Deus, mas temos que ter fogo no coração, fogo na nossa alma, entusiasmo na presença de Deus. Portanto, meus amados irmãos, nós observamos também, tem muitas igrejas que existem até muitas trovoadas, mas não há o derramar da chuva. É como uma lata vazia faz barulho. É como um pastel de queijo, só tem movimento. Há muitas das vezes, há muitas igrejas que são semelhantes à época de Ofni e Finéias. O povo estava totalmente entusiasmado a ponto da terra tremer por conta da Arca da Aliança estar presente.
Mas quando entraram na batalha, todos morreram. Todos morreram. Havia um fervor superficial, havia um entusiasmo movido por motivos totalmente espúrios. Mas nós observamos que aquele que está com a sua vida na presença de Deus, ele pode entrar na batalha porque ele vai vencer a batalha. Porque o Deus da batalha está na frente, nos proporcionando conquistas consagradoras, nos proporcionando vitórias maravilhosas. Amém? Então nós devemos, amados irmãos, entender que a maioria das igrejas, lamentavelmente, sucumbiram ao liberalismo teológico, abandonando realmente a sã doutrina, estão completamente desidratadas espiritualmente, e por isso nós precisamos de buscar a presença do Deus eterno. Deus não procura uma grande massa para iniciar um grande avivamento. Algumas pessoas. Eu creio que esse número que está aqui é suficiente para dar início a um grande avivamento. Se você estudar a história do cristianismo, a história da igreja contemporânea, a história da igreja primitiva, você vai observar em fases de grandes avivamentos aconteceu através de poucas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Algumas pessoas que decidiram, 2, 3, 5, 6, 7 pessoas. Alguns casos, um pastor com mais 80 membros. Decidiram buscar, como na cidade de Gales, em 1902, 1909, onde que o país estava mergulhado no pecado, onde que a nação estava mergulhada no secretismo, onde que a nação estava preocupada com futebol, os estádios lotados, abarrotados, as igrejas vazias, até que um pastor, ele marcou uma reunião com a sua igreja e disse: olha, vamos buscar a presença de Deus, porque nós precisamos de um avivamento. Esse país precisa de provar um avivamento. Eles começaram a buscar a Deus em oração todos os dias, e de repente eles começaram a aumentar o seu entusiasmo, ao ponto que foram orando, buscando a face de Deus, e começaram a se reunir uma vez por dia, depois 2 vezes por dia, daqui a pouco 3 vezes ao dia, e de repente explodiu o grande avivamento. A nação inteira foi abalada por esses 80 membros cheios do Espírito Santo. Se você observar, leia, assista um vídeo no YouTube, você vai ver o grande avivamento que aconteceu há muitos anos atrás na ilha Fiji, lá no Pacífico Sul, perto da ilha Salomão, perto da Austrália. Veja lá. A terra era infrutífera, literalmente. Tudo que se plantava não colhia. Tudo que plantava não colhia. O povo, havia uma carga pesada no meio daquela nação, porque ali eram povos nativos, e Deus enviou ao longo das eras muitos missionários para pregar. E sabe o que aqueles povos nativos fizeram? Matavam e comiam os missionários. E Deus, ele achou por bem visitar aquela nação. Deus colocou um desejo no coração daquele povo, e eles começaram a buscar a Deus, e começou um grande avivamento, e começou uma explosão de milagres e de um grande despertamento, a ponto daquela população pedirem que a família daqueles antigos pastores missionários que foram enviados, matados e comidos por seus ancestrais, foram convidados a estarem lá para que eles pudessem pedir perdão por tudo que os seus ancestrais fizeram por aqueles antigos missionários. E você assiste isso, é muito comovente. E ali houve um momento que aqueles familiares, netos e filhos daqueles antigos missionários que tinham morrido pregando o evangelho lá, eles abraçaram aqueles antigos nativos, aquele novo povo, se arrependeram, choraram. Foi um momento maravilhoso. Deus, sabe o que ele fez? Ele estendeu a mão sobre aquela nação. A terra era infrutífera, eles começaram a plantar e colher. Deus sarou aquela terra.
Eles não conseguiam pescar, apesar de ser um país marítimo. Os cardumes não chegavam perto da praia, e de repente Deus começou a enviar cardumes e peixes que eles não tinham ainda conhecido. E Deus prosperou de uma forma tremenda aquela nação e tem abençoado. O primeiro-ministro, tudo o que ele vai fazer com relação ao país, primeiramente ele chama os pastores, coloca o joelho no chão e consulta ao Deus Todo-Poderoso. Deus, o que nós devemos fazer? Orienta-nos para que nós possamos tomar a decisão certa, o passo certo, para que tudo venha estar realmente na direção da tua vontade. Eu quero dizer para os irmãos que o nosso Deus é o mesmo hoje. É o mesmo Deus que Ele deseja para você, não uma vida medíocre, uma vida apequenada, não uma vida rasa, mas Ele quer que nós tenhamos uma vida comprometida com a palavra de Deus e nós venhamos usufruir do melhor que Deus Ele tem para nós. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. No texto em referência, meus amados irmãos, o Espírito Santo, ele é simbolizado pela água. Amém? Ele é simbolizado pela água. O que isso nos ensina, pastor? Sim. Primeiro, meus amados irmãos, que não há vida sem água. Você pode ter uma boa semente, você pode ter uma boa terra, você pode ter equipamentos sofisticados, você pode ter um conhecimento agrônomo muito bom e muito apurado, mas se não tiver água, se você não conseguir água para poder regar a terra, a semente vai ficar no seio da terra e nada vai acontecer. Amém? Você pode ter saúde física, você pode ter condição financeira, você pode estar recheado de muitas coisas, muitas coisas externas, mas se não houver o derramar do Espírito Santo sobre a tua vida, não há resultados significativos. Se não houver o Espírito Santo atuante dentro de nós, na nossa vida, nós não podemos dar frutos significativos para a sua glória e para a sua presença. Amém? Portanto, meus amados irmãos, nós podemos ter templos lindos e modernos, podemos ter tecnologia avançada, uma igreja acústica, com ar-condicionado, com porcelanato em todo o altar, em toda a igreja. Podemos ter muitas coisas, podemos ter excelente sonorização, excelentes cantores e músicos, podemos ter tudo isso, mas se não tivermos o poder do Espírito Santo, não haverá vida na igreja. Lembra em uma das igrejas citadas no livro do Apocalipse por João, pelo Senhor que deu a João, a igreja de Laodiceia? Era uma igreja rica, era uma igreja próspera, era uma igreja que havia muitos comerciantes e muitos empresários, havia pessoas donas de bancos, havia pessoas ali que tinham criação de ovelhas e produziam aquela antiga lã negra que era comercializada e exportada para outras nações. Eles fabricavam o pó frígio. O que é o pó frígio? O pó frígio, ele era um colírio que curava doenças nos olhos. O povo era um povo próspero. A igreja era uma igreja elitizada, era uma igreja rica, era um povo abastado, era um povo que estava regado de muitos recursos. Mas Jesus, ele disse: vocês precisam de colírio para que de fato vocês vejam, porque vocês têm o melhor colírio para curar doenças nos olhos do mundo, mas vocês não conseguem ver a minha glória. Vocês são cegos espiritualmente. Vocês têm ouro, mas vocês precisam de comprar realmente o ouro refinado, o ouro da eternidade, o ouro, a verdadeira riqueza. Vocês têm a lã negra, que vocês se gabam e até mesmo exportam e se enriquecem a cada dia mais, mas vocês precisam de ter vestes brancas, branqueadas pelo sangue do Cordeiro. Amém? No entanto, vocês, quando adoram a mim, me dá vontade de vomitar, me dá náuseas. Quando vocês me adoram, eu não tenho desejo de ouvir, me faz mal a adoração de vocês. Para falar a verdade, eu não tenho espaço dentro da igreja de vocês.
eu estou do lado de fora. E Jesus, ele disse: eis que eu estou à porta e bato, e se vocês abrirem, eu entrarei e cearei com vocês e vocês comigo. Jesus estava do lado de fora daquela igreja. Infelizmente há muitas igrejas que Jesus não está do lado de dentro, está do lado de fora. E nós corremos um grande perigo de acharmos que nós estamos inseridos dentro de uma igreja, de um sistema religioso, mas o Deus da religião realmente não está dentro de nós. O mais importante não é você carregar o título de sou evangélico, sou um cristão. O mais importante é você ter o seu nome escrito no livro da vida. O mais importante não é simplesmente você alcançar as bênçãos decorrentes pelas quais o Senhor ele tem prometido através das suas palavras, através das promessas dele, mas no que nós venhamos alcançar a verdadeira e sublime promessa, que a eternidade está diante dos nossos olhos. Amém? Portanto, o Espírito Santo é o símbolo da água. Amém? Se não tiver água, irmão, você pode ter dinheiro, você pode ter posição, você pode ter intelectualidade, você pode ter muita coisa, mas se não tiver o Espírito Santo, você é um cadáver ambulante. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem nada. Se você não tem o Espírito de Deus dentro de você, você ainda está como um Eutico sentado na janela e poderá a qualquer momento cair e morrer. Se você não tiver o Espírito Santo, não haverá nenhuma mudança significativa na tua vida em qualquer área, não importa, não haverá. Terceiro lugar, por que nós devemos buscar o avivamento ainda nos nossos dias atuais? Terceiro ponto, porque quando a igreja tem sede de Deus, ele derrama sobre ela as torrentes do Espírito Santo. Deus só pode derramar as torrentes do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua, a partir do momento que tiver desejo. Tem pessoas que me perguntaram ao longo do tempo, de muitos anos: pastor, como que o senhor foi batizado com o Espírito Santo? Conta para mim o seu testemunho. E a minha resposta sempre foi a mesma: eu nunca busquei o batismo com o Espírito Santo. Não que isso não deva ser feito, deve ser feito. Mas eu nunca busquei, talvez por falta de entendimento, por falta de ensinamento. Mas eu posso resumir para vocês da seguinte forma: o desejo de Deus no meu coração, na minha alma, era tão grande, a ponto do meu pai ficar bravo comigo muitas das vezes. Minha irmã está aqui, minha mãe está aqui. Muitas vezes eu ficava estudando em casa, depois do serviço, ele chegava: tem que apagar a luz, estava gastando muita luz. Eu pregava para minha irmã, ele mandava a gente calar a boca dentro de casa. Eu não quero saber de Bíblia aqui dentro de casa. Uma vez o meu pai olhou para mim, sentado no sofá, falou assim: pode falar comigo abertamente, eu tenho a mente aberta. Você virou homossexual? Eu? Está queimado. Não. Por que o senhor está perguntando isso? Porque você não está querendo saber de namorada mais? Você não está querendo saber mais, você está só querendo saber de trabalhar e ir para a igreja todo dia? Estou preocupado. Eu falei assim: não, eu estou em outra realmente. O meu estilo de vida é outro. Então eu buscava Deus todos os dias. Tinha culto 3 vezes por semana. Eu ia todos os cultos e ainda mais. Nos dias que não tinha culto, eu estava no monte com alguns. Tem monte amanhã? Estou junto. Tem outro grupo que vai no monte no outro dia? Eu estava junto também. Tem um culto no lar? Estava junto. Estava fazendo culto no lar? Estava junto. Todos os dias ocupando a minha mente. Então, o desejo na minha alma era tão grande pelas coisas eternas, que eu vejo e concluo da seguinte forma: eu estava no monte, não sei se lá para Santa Luzia fora, eu estava no monte com 2 pastores. E naquele dia, o Espírito Santo ele veio sobre mim. E eu fui batizado com o Espírito Santo naquele monte. E o desejo da minha alma foi tão grande que o Espírito Santo ele veio e cumpriu. O Senhor ele veio e cumpriu na minha vida. Eu digo para vocês que Deus não opera no coração de alguém que não tenha desejo por Ele. Deus não opera no coração daquele que não tenha desejo por Ele. Amém? Temos que ter desejo por Ele, ardente por Ele. Nós não podemos ser cheios do Espírito de Deus até que estejamos vazios de nós mesmos.
vazios da sua própria vontade. Amém? Você não pode agradar a Deus e agradar você mesmo ao mesmo tempo. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Amém? Tem que negar. Você não conseguirá agradar a Deus agradando a sua própria vontade, porque a vontade do homem, da carne, é satisfazê-la. Por isso que Paulo disse: aquele que é carnal, ele pensa nas coisas da carne. Aquele que é espiritual, ele pensa nas coisas eternas. Amém? Assim como o seu corpo, ele exige que você sacie e alimente ele, assim a nossa alma, ela necessita de ser alimentada e saciada também. Se você consegue ficar um dia inteiro sem comer nada, e chegando à noite, 9 horas da noite, e pensar assim: poxa vida, esqueci de tomar café, almoçar, até agora estou sem comer. Será que tem alguém assim? Eu não acredito. Você pode ter perdido a fome, por preocupação, alguma coisa, mas o seu organismo está te dando sinal. Você fica 2 dias sem comer, pensando: eu esqueci de comer. O seu corpo não vai dar um alerta, não? A sua barriga não vai roncar, não? O seu corpo não vai reclamar, não? Claro que vai. Assim como o nosso corpo necessita de ser alimentado, o nosso espírito necessita de ser alimentado pelas coisas eternas de Deus. Quem me entende aqui? Amém? Portanto, meus amados irmãos, todos os grandes avivamentos foram precedidos através de oração. Como que você poderá desfrutar de uma vida superlativa? Como que você poderá desfrutar de uma vida de qualidade, uma vida elevada, espiritual, se você não ora? Se você não busca, como pode? Se você não tem desejo em oração. Nós não devemos somente orar por conta das bênçãos. Eu disse aqui inicialmente, avivamento não é desejo de porta aberta, não. Avivamento é desejo de Deus. Infelizmente, a maioria das pessoas vão nas igrejas e fazem campanha: não, eu quero ser abençoado na vida sentimental. Eu quero um milagre na minha vida financeira. Eu quero uma porta aberta, eu quero uma casa nova, eu quero um apartamento novo, eu quero sair fora das dívidas. Eu quero uma bênção na minha família, eu quero que Deus abençoe os meus filhos, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ganhar a bolsa 100%, eu quero isso, eu quero aquilo. Avivamento não é isso. Avivamento é desejo de Deus. Por isso que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Preste atenção, as demais coisas não serão acrescentadas na tua vida até que você entenda que em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Deus não vai fazer de você uma pessoa rica materialmente, sabendo que você é pobre espiritualmente. Deus, Ele quer que você seja rico espiritualmente, porque se Ele te dá a riqueza, você não vai saber administrar, vai subir a sua cabeça. Deus, Ele faz tudo no seu tempo certo, na hora certa, no momento oportuno. Ele tem o melhor para nós. Quem me entende aqui? Amém? O avivamento, ele vem como resposta em oração, meus amados irmãos. Amém? Que a igreja tem, porque está sedenta, como a terra seca. Como a terra seca, pega uma terra seca, joga um pouco d'água, rapidinho a terra suga. Assim nós devemos ser como esponjas. Esponjas, ela suga tudo. Amém? Devemos sugar, devemos buscar e ter desejo pelas coisas de Deus. Infelizmente, como já disse, há muitos que procuram prosperidade e saúde, e não são assim as igrejas. Não é o motivo. Eu estava vendo, eu já disse para vocês aqui, uma pesquisa recente de algumas semanas atrás. Muitas pessoas, e centenas e milhares de pessoas da nossa nação brasileira estão desiludidas com a igreja. Não querem saber de igreja mais. Eu estava vendo uma pessoa que era grande influente na mídia. Essa pessoa ficou
na igreja durante 5 ou 6 anos, agora entrou numa causa judicial contra a igreja, requerendo mais de 2 milhões que ela doou para a igreja. Isso é um exemplo. São pessoas que pegaram raiva de igreja, de bispos, de pastores, porque pastor hoje em dia é sinônimo de gente aproveitadora, sabe? Os pastores estão perdendo a credibilidade por conta de alguns. Muitas igrejas aqui na nossa nação brasileira não pregam a verdade, e geralmente essas aí estão na televisão, enganando a muitos, oferecendo somente aquilo que a pessoa quer. O que a pessoa quer? Fala para mim. Qual que é a sua necessidade? Dinheiro? Uma vida sentimental? Cura? Familiar? Família? Não é tudo que a pessoa quer? Vida sentimental abençoada, saúde e dinheiro? É os 3 pilares? A pregação dessas pessoas estão somente focada nisso. Incentivam aos incautos a darem o seu tudo. Não, coloca a sua chave do seu carro, do seu automóvel aqui nesse altar, para que Deus possa mover o milagre na tua vida. Não é assim que muitas vezes a gente tem ouvido por aí? Pessoas que dão o seu dinheiro, doaram tudo, apartamentos, carros, fazendas, dinheiro. Aí entrou uma pandemia, um colapso financeiro no mundo inteiro, e aquelas pessoas estão pensando: puxa, eu dei tudo para a igreja e agora eu não tenho nada, né? Estão se sentindo lesadas. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho não foi pregado para eles, e eles buscaram aquilo que estava lhe convindo, estavam buscando aquilo. Jesus, ele disse: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito Santo. É claro. Quem me entende? Amém? As pessoas estão decepcionadas. Não pode ficar decepcionado com Deus, tem que ficar decepcionado com algumas religiões e consigo mesmo, porque a falta de conhecimento leva a pessoa à queda. A Bíblia diz assim: o boi conhece a sua manjedoura, o jumento o seu possuidor, mas o meu povo não conhece a minha palavra. Por que o povo erra muito? Por que o povo é enganado? Gostam de ser enganados. Eu estava preparando essa mensagem, sabe o que Deus falou comigo? Eu anotei. Eu falei assim: eu vou anotar, não vou esquecer, mas eu vou anotar. Ele falou comigo essa manhã: muitos almejam, muitos anseiam ouvir uma palavra direta minha, como um recado, vindo assim como uma revelação. Aí ele disse para mim assim: por que eu deveria falar com o meu povo? Se todas as vezes que eu falo através da minha palavra pregada, eles nunca dão ouvido e nunca dão atenção devida para os meus ensinamentos. O Senhor falou comigo de manhã. Tem muitas pessoas que levam uma vida completamente errada. Deus não está falando aqui comigo na nossa igreja? Eu vou na outra igreja que lá tem um profeta bom. Lá tem revelação também. O cara está levando uma vida errada, uma vida totalmente errada, mas ele quer que Deus fale com ele. Se aqui não está falando, ele quer, ainda que seja mentira, mas ele quer. É igual Saul. Pode ser uma bruxa, mas que me entrega alguma coisa. Mas se Deus, como que Deus ele pode falar comigo, com você, se toda vez que Ele fala através da palavra dele, nós não damos ouvido àquilo que Ele diz? Se nós não absorvemos os primeiros ensinamentos, por que Deus ele tem que continuar falando conosco, se nós não damos ouvido e a devida atenção à sua bendita palavra? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem me entende aqui? Amém? Meus amados irmãos, infelizmente, muitos querem bênçãos, mas a vida gira em torno delas mesmas, são essas pessoas. O centro de tudo é a vontade do homem.
Mas, portanto, em tempos de avivamento, a igreja, ela anseia por mais a presença de Deus do que as bênçãos de Deus. Eu disse alguns dias atrás aqui, uma pessoa mandou um vídeo para mim, de um pregador, não vou falar o nome dele não, para não dar popularidade. Tem mais de 1 milhão de seguidores. Um pastor. Milhões de pessoas assistindo ele. Verdade, não é um pastor pregando. Ele tem um título de pastor, mas é reunião como se fosse um coach, sabe? Coach. A igreja toda escura, um ginásio gigantesco, tudo escuro, uma cadeirinha. Ele senta naquela cadeirinha e chega assim e fala assim: meus amores, boa noite. As pessoas quase chegam em êxtase. Lindos, vitoriosos em Jesus. Todo mundo fica alegre. Ele começa a falar, não usando o texto bíblico, dando exemplo da sua própria vida ali, e palavras de motivação, encorajamento. Não a palavra de Deus. Não prega a palavra de Deus. Infelizmente, em muitos púlpitos está acontecendo exatamente isso. Ao povo, ao invés de receberem o verdadeiro alimento, tem recebido palha seca. É os palatinos dessa nova cosmovisão, levando um evangelho híbrido, fraco, misturado, levando as pessoas a entenderem que cada um de nós, eles dizem, esses novos palatinos, eles dizem que dentro de nós temos um leão adormecido. É só fazer algumas cócegas nele, que de repente vai se ressurgir um grande leão que está escondido dentro de você. Você é forte, você é vitorioso, você é vencedor, você... Quem não quer ouvir isso? O que a Bíblia diz? Que eu sou fraco, que eu sou pecador, que eu não mereço. Mas se nós entregarmos a nossa vida a Jesus, nos arrependendo de todo pecado, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Quem está me entendendo? E muitas pessoas que ouvem esse tipo de coisa, quando enfrentam os vales tenebrosos da vida, sucumbem, desistem, porque alguém disse para ele que ele podia, alguém disse para ele que ele era forte, alguém disse para ele que ele poderia conquistar com seu próprio mérito, com a sua própria força. Então, meus amados irmãos, nós devemos acreditar e crer na palavra de Deus, porque o Senhor lhe disse através do profeta que ele derramará sobre nós as torrentes do Espírito Santo. Amém? Você crê nisso? Crê de todo o coração? Sabe que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse uma certa feita, e eu já disse porque os mais antigos devem ter ouvido isso. Ele disse: é mais fácil um leão tornar-se vegetariano que uma alma ser salva sem a obra do Espírito Santo. É mais fácil um leão se tornar vegetariano do que uma alma ser salva sem o Espírito de Deus. Quem opera na nossa vida é o Espírito de Deus. Quem dá vida em nós é o Espírito de Deus. Em último lugar, por que a igreja deve buscar ainda um avivamento? Porque, meus amados irmãos, uma igreja cheia de Espírito Santo, ela colhe resultados extraordinários. Quem gostaria de colher resultados extraordinários? Tem alguém aqui? Oh, glória! Se tem alguém aqui, glória a Deus. Sabe qual que é o primeiro resultado de uma igreja que está colhendo resultados significativos de um grande avivamento? É um crescimento explosivo, numérico, no meio da igreja. Você já parou para pensar? Às vezes nós falamos assim: nós somos evangélicos, crente, sou da igreja, batizado. Tem pessoas que já é batizado já há 5 anos, outros 2, outros 10, nunca ganharam uma alma. Tem gente que está na igreja há 10 anos, nunca ganhou uma alma para Jesus. Está errado. Eu não posso concordar com isso.
Quem me entende? Ovelha gera ovelha. Deus, ele fez de você um discípulo. Deus nos deu o evangelho, boas novas, boas notícias. Como pode? Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela colhe resultados extraordinários. Quando Filipe ouviu a palavra, ele ficou tão movido e comovido por tudo aquilo que ele estava vendo e nem entendendo muito bem, em toda a essência, tudo aquilo, mas ele chegou perto do seu amigo Natanael e disse: Natanael, você tem que conhecer Jesus. Ele prega, realiza milagres, expulsa demônios, ressuscita mortos. Que palavra maravilhosa é a dele. Ele disse, Natanael pegou e falou assim: mas pode alguma coisa boa ressurgir de Nazaré? Será que alguma coisa que presta pode sair daquele lugar? Ele ficou meio sem o que dizer. Aí Filipe diz assim: olha, vem ver. Eu não quero argumentar com você teologicamente. Vem ver. Vem e vê. Aí chega Natanael. Natanael chega perto de Jesus. Jesus olha para ele e fala assim: aí está um homem, um verdadeiro judeu israelita, onde que não há dolo. Natanael olhou para Jesus e falou assim: mestre, mas de onde que me conheces? Eu te vi você quando estava debaixo da figueira. Ele falou assim: agora eu creio que tu és Deus, agora eu creio em ti. Jesus disse para ele: mas Natanael, você está dizendo que crê em mim só pelo fato que eu disse que eu vi você debaixo da figueira? Coisas maiores do que essa tu verás. Você vai ver o céu aberto, o Filho do Homem, anjo de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu não sei se vocês entenderam. Eu vou explicar. Quando Herodes mandou matar as crianças e Jesus ele foi tirado de lá e foi levado ao Egito para se livrar da morte, da matança das crianças, a mãe de Natanael pegou Natanael, bebezinho, recém-nascido, para salvar a vida dele, embalou ele e colocou ele em cima da figueira, para salvar a vida dele. Ninguém sabia daquilo, só a mãe de Natanael. E Natanael, quando cresceu: meu filho, você está aqui hoje porque mamãe, ela pegou você e colocou você em cima da figueira, porque se eu não fizesse isso, você ia estar morto. Houve a matança, Herodes mandou matar as crianças em Israel, tudo. Jesus ele disse: Natanael, quando você era um bebezinho e quando a sua mãe colocou você em cima daquela figueira, eu estava lá e eu vi. E eu aguardei esse momento agora para revelar para você que foi eu que preservei a tua vida. Portanto, meus amados irmãos, ainda que nós não tenhamos força em nós mesmos, mas em Cristo Jesus nós podemos receber esse poder maravilhoso. Que coisa gloriosa, irmãos. Quem gostaria, quem anseia para entrar no palácio celestial, pelas portões das mansões celestiais? Você almeja isso? Hã? Que coisa boa. Jesus ele disse: aquele que ganha a alma sábio é. Você é uma pessoa sábia? Como que você é conhecido lá onde que você trabalha? Como um problemático? Como uma pessoa muito nervosa, muito bruto? Como que os seus vizinhos olham para você? Como um vizinho encrenqueiro, uma mulher encrenqueira? Como que os seus colegas de trabalho olham para você? Vê em você uma pessoa nervosa, antipática, arrogante, presunçoso, difícil de lidar? Como que os ímpios olham para você lá fora? Com a boca cheia de palavrão, gírias e coisas semelhantes a essas? Como que o mundo olha para você lá fora? Eles afirmam que lá vai um crente? Eles afirmam que você é um cristão verdadeiro, íntegro, que anda diante de Deus, que tem prazer de viver na lei do Senhor? Devemos observar isso. Sabe por quê? Porque nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas.
uma nuvem de testemunhas. As pessoas estão de olho em você. Você diz que você é luz, você diz que você é um crente, e ali o ímpio olha para você. O ímpio pode fazer o que quiser. O ímpio bebe, fuma, mata, rouba, faz o que quiser. Mas se você fala que é crente, ele quer te testar. Semana passada, estava com a Renata no mercado aqui em cima. Encontrei com 2 amigos, Coronel Salomão e outro amigo meu, Márcio. E eles me conheciam mais de 20 anos atrás, não me conhecem há 30 anos atrás. A vida errada que eu levava. E tinha uma moça na frente e o Márcio falou: Marcelão, olha lá, olha. Se fosse outra época, né? O ímpio fica de olho na gente. Eu falei assim: Márcio, como você já sabe, aquele Marcelo morreu. Aquele Marcelo está morto. Dá para ver. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, um dos grandes luminares do cristianismo. Ele levava uma vida devassa, ele era um adúltero, levava uma vida totalmente pecaminosa. Agostinho se converteu, e uma certa feita ele andando na rua, uma daquelas prostitutas que andava com ele saiu gritando atrás dele: Agostinho, Agostinho. E ele andando normalmente não olhou para trás. Ela correu até ele e sacudiu o braço dele e disse: Agostinho, você não me conhece? Não lembra de mim? Eu me lembro. Só que aquele Agostinho morreu, agora é outro. Portanto, meus amados irmãos, o mundo olha para nós. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Quem me entende isso, diga glória a Deus. Portanto, nós podemos colher resultados extraordinários. Estamos aí no meio do ano de 2021. Ainda dá tempo para você ganhar uma alma. Quantas pessoas depressivas, quantas pessoas ansiosas, quantas pessoas estão pensando nesse exato momento em tirar sua própria vida, quantas pessoas estão desacreditadas de tudo, quantas pessoas que estão aí nas trevas, precisando de uma palavra, de um auxílio, de um afago, de um ombro amigo. Quantas pessoas precisam de conhecer o Senhor? Quantas pessoas nós estamos dispostos a falar para alguém que você precisa de Jesus, falar de Jesus: pastor, eu não sei o pregar. Espera aí, você não sabe pregar? Talvez você não seja um teólogo, uma teóloga, mas fala comigo assim, se você puder: Jesus é o Senhor. Fala comigo. Você sabe pregar? Fala comigo assim: Jesus é o Salvador do mundo. Fala. Sua boca, tá, maxilar está duro, né? Por conta do frio. Mexe assim que o meu também estava. Fala assim: Jesus é o Senhor. Jesus é o Salvador do mundo. Você sabe pregar? Fala assim: Jesus te ama. Você sabe pregar? Tem gente que só ouve da mãe e do pai que eu te odeio. Você é um burro animal, você nunca vai ser nada na vida. Tem gente que não ouve uma palavra de ânimo, de encorajamento em um momento nenhum. As pessoas estão tão frias ultimamente, mas você chega perto de uma pessoa que não tem Deus no coração, você olha para ele, olha para ela e fala assim: Jesus te ama. De repente desmorona, chorar perto de você. E você: mas ele me ama mesmo? Te ama. Eu sou um pecador do jeito que você é. Ele me perdoa agora. O que eu tenho que fazer? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Creia. Em último lugar, segundo ponto da nossa observação, o testemunho. O segundo resultado, meus amados irmãos, que o crente ele recebe depois que está vivendo um avivamento, é o testemunho. Fala comigo: o testemunho. O Senhor lhe disse aqui, vou ler para você, ó: um dia, olha só, um dia eu sou do Senhor. Alguém vai falar assim, presta atenção. Um dia, Deus está falando assim, Deus está falando. Um dia alguém vai falar assim: eu sou do Senhor. Você era macumbeiro, você vivia nas trevas. Ô companheiro, você não aparece lá. Não, eu sou do Senhor agora. Eu sou de Jesus agora. Mas você era tão bruto. Agora eu sou de Jesus. Ó, Deus está falando, ó: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. Não, eu sou de Jacó. Eu pertenço à aliança.
E o outro ainda escreverá na própria mão. O outro vai escrever na própria mão. E vai dizer assim, tem gente que coloca uma camisa, não tem? Tem gente que não escreve na mão, escreve na camisa. Sim ou não? Não é? Não é? Tem as frases aí que eu não sei, não esqueço. Tem umas frases bonitas que coloca nas camisas, não tem? Olha aí, ó. Deus está falando. Chamará o nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. Tem gente que escreve na camisa, eu sou do Senhor. Sai andando pela rua fora. Antigamente tinha vergonha. Eu, quando era um convertido meia pataca, eu vou falar de mim mesmo, já falei para vocês. Eu ia para a igreja, irmão, eu tinha uma bíbliazinha que o meu time me deu de presente. Eu ia para a igreja, quando eu chegava assim, uns 100 metros da igreja, eu tirava a Bíblia dentro de um saco, uma sacolinha do Bahamas, e colocava debaixo do braço, eu ia. Esse era o crente meia pataca que era eu, hipócrita, que tinha vergonha de Deus. Chegava assim na porta da igreja com a roupinha social, Pai do Senhor, tudo bem? Ficar conversando com os obreiros. Quando eu saía da igreja, eu olhava para trás, colocava a Bíblia dentro da sacola, dentro da minha bolsinha, e ia para casa. Ainda não tinha orgulho ainda do Evangelho. Jesus não tinha trabalhado no meu coração como deveria ainda, por conta da minha dureza de coração. Mas aquele que é convertido, o Senhor está dizendo aqui, ó, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Que maravilha, hein? Qual é o seu sobrenome? Meu nome é o povo. Tem gente que se gaba, né, do povo que é. É, não é? Não tem ou não tem? Sou alemão. Sou descendente italiano. Não é? Quem já viu gente assim? Amém? Meu nome é fulano, meu nome é tal, importante, meu nome é tal, juiz tal. Qual é o seu sobrenome? Meu sobrenome é Israel, povo de Deus, servo de Deus. Que coisa boa, né, meus irmãos? Em suma, aquele que está vivendo um grande avivamento tem prazer de carregar a bandeira e falar para o mundo inteiro, eu sou do Senhor. Quem está me entendendo? Amém? Tem orgulho de falar, eu sou de Deus, eu sou o povo de Deus, eu sou filho de Jacó, eu sou da descendência de Abraão, eu sou filho da fé. Amém? Não tenha vergonha do Evangelho, não tenha. Eu sei que tudo hoje é muito mais fácil, um celularzinho você carrega tudo aí dentro, é um computador, eu sei disso, mas de vez em quando carrega a Bíblia. Amém? De vez em quando carrega a espada, carrega, mas tem que mostrar para os outros que eu sou crente, pastor. A Bíblia diz que nós somos testemunha. Não tem vergonha não. Aqui, ó. Aí quando eu me converti, essa Bíblia aqui é pequena. Eu arrumei uma Bíblia desse tamanho, quase meio metro. Peguei uma Bíblia, falei, eu quero a maior. Falei assim, maior do que essa não tem não. Eu encomenda uma, tem? Tem umas grandonas assim. Então traz essa grandona. Um espadão, irmão, desse tamanho assim. Não precisa ser de estudo não. Uma Bíblia grandona. Aí eu andava com aquele espadão assim debaixo do braço. Não, vou honrar meu Deus. Vou honrar meu Deus. Ia aprendendo do ônibus, levava. As meninas ficavam olhando. Deus me livre, Cristo credo. Evangélico. Eu falei assim, sou evangélico mesmo. Glória a Deus. Vamos honrar Deus, irmão. Amém? Eu não vou falar aqui, só para terminar aqui agora. Eu congreguei com um camarada, que ele era evangelista. E ele trabalhava na Celomital. Deu trabalhar ainda, se aposentou. Cheguei perto dele assim, eu falei, ô senhor evangelista, você conhece o fulano de tal? Ele aposentou lá também, chefão lá. Gente boa, rapaz. Gente boa pra caramba. Fulano de tal? Ah, conheço. É chefão, nosso chefe lá. O cara é um monstro de conhecimento. Tá lá, eu sei quem é. Ah, não, porque ele também é crente também. Como é que é? É crente. Não é não? Eu trabalho com ele 20 anos, nunca falou pra mim que é crente, ué. Pois é, leal, ué. Na igreja tem obreiro, toca. Trabalho com ele 20 anos, nunca falou para mim que ele é evangélico. Por esse Jesus de Nazaré, o negócio está feio. Quem me entende? Amém, pessoal? Vamos buscar um avivamento na nossa alma em nome de Jesus? Vamos? Vamos colocar de pé em nome do Senhor.